Olá, pessoal! Bora para a quarta aula de musicalização infantil através da flauta. Lembrando que é muito importante que você veja a primeira, a segunda e a terceira aula, porque elas são acumulativas, tá? Você vai aprender o básico e depois você vai crescendo, né, o grau de dificuldade. Então assista todos. E se você não é inscrito no canal, se inscreva para você não perder nenhuma novidade que surgir por aqui. Então vamos lá, gente. Hoje nós vamos trabalhar com eles uma parlenda em espanhol. Então, conforme eu já falei, nós vamos dividir os grupinhos, dar a flauta para cada grupo, dar uma treinadinha no soprinho com a notinha si. Distribuiu a flauta, posição inicial, a notinha si. Aí o grupo já sabe que tem que fazer a notinha si. Tá bom? Esses combinados foram feitos aí, realizados na primeira aula, então é importante que você veja, tá bom? Gente, lembrando também que para você começar com a flauta, as crianças têm que ter uma base de pulsação e ritmo, que é trabalhado com eles desde 1, 2, 3 e 4 anos, né? Então, se a criança entrou pelo menos aí no maternal 3 ou no primeiro período, né, que é o infantil 1, então ela já tem uma basezinha dessa daí, né, que você já deve ter trabalhado, pulsação, ritmo, bandinha. Então agora é hora da gente dar algo mais focado mesmo no instrumento, né? Eu quero falar rapidamente da minha experiência, gente. Eu já tive grupos de musicalização infantil, que através dessa musicalização, através da flauta, nós já chegamos a fazer apresentação, porque à medida que vai passando e que eles vão aprendendo, em 6 meses você consegue fazer uma apresentação com uma canção simples, de 3 notas, tá? Então vale muito a pena você trabalhar isso com eles, é bem legal, mas o trabalho ele precisa ter uma sequência, uma forma certa de trabalhar. Então é por isso que os vídeos eles vêm com grau de dificuldades de forma crescente e aspiral, né, para que eles possam ter um aprendizado aí. E daí 6 meses, mais ou menos, em um semestre, você já consegue até mesmo preparar uma apresentação com eles, caso seja necessário, caso você queira. Gente, então a parlenda que nós vamos trabalhar com eles hoje, na verdade são 2 parlendas em espanhol, que eu juntei as duas e canto as duas juntas com eles de uma vez, porque são muito pequenininhas, tá? A primeira chama Adivinança e a segunda Rima. Então eu faço as duas juntas. Então é assim, ó. Verde como el louro, bravo como el toro, ta, te, ti, suerte para mim. Então a gente trabalha isso com eles primeiro, marcando o ritmo, tá bom? Pode ser com a flauta na mão, pode ser com as clavas, pode ser com os coquinhos, da forma como você quiser. Fica até dinâmico você trabalhar coquinhos e flauta simultaneamente, né? Porque o coquinho e a clava você pode trabalhar com todos juntos. Trabalhou isso primeiro, então agora vamos fazer o trabalho de flauta com os grupinhos, igual a gente já tem feito. Atenção, posição inicial, notinha si. Vamos ver se o soprinho tá legal? Aí você ouve o soprinho do grupinho, né? Ó. Tá igual o meu, né? Tá igualzinho, ó, tem que ficar igualzinho o meu. Então você incentiva, vai lá, corrige novamente. Você vai ter que fazer isso todas as aulas, tá bom? Vamos lá? Agora a segunda parte. Tá, té, ti. Ó, um sonzinho longo, ó. Ti. Suerte para mim. Para eles poderem marcar aí onde que eles vão demorar um pouquinho mais no som, né? Então, ó. Tá, gente? Esse sinalzinho de rodar é bom para eles verem que tem uma duração maior, né? E isso sinaliza para eles, é uma referência para eles. Então é muito importante que você trabalhe isso. Então você vai trabalhar essa parlenda com eles, vai trabalhar com o outro grupinho, vai trabalhar com o grupinho de cá. Então a gente pode chamar de parte 1 e parte 2 da parlenda. Um grupo faz a parte 1, um grupo faz a parte 2. Aí o outro grupo faz a parte 1, esse faz a parte 2. E você vai criando dinâmicas, né? Conforme eu já sugeri, você divide em 2 grupos, né? Grupo A, grupo B, meninos e meninas, né? Depende daí do número de alunos que você vai ter na sua sala, né? Número de meninos e número de meninas. Então, gente, depois que nós já treinamos adivinança e rima, né? Com essa notinha si nessa aula, a gente vai ensinar para eles a notinha lá.
Então, gente, nesse momento você tem que trabalhar com eles os dedinhos da forma correta, né? Dedinho indicador, dedinho médio, tampando esses dois primeiros buraquinhos e não esquecer de tampar direitinho esse outro buraquinho também. Então, vamos ver, vamos fazer todo aquele trabalho de deixa eu ouvir o seu soprinho, ó. O soprinho tem que ser igual ao meu. Então, uma criança de cada vez, depois o outro grupo, uma criança de cada vez, o outro grupo, até que você consiga fazer o grupo todo, depois dois grupos, depois os três grupos, né? Todo mundo junto. Então, nós vamos trabalhar, pegar todas as parlendas que nós já fizemos, do papagaio louro, da casinha da vovó, da adivinança, prima, todas essas palendas que foram trabalhadas nos vídeos anteriores e nós vamos fazer o mesmo trabalho agora com a notinha lá, tá bom? Aí, se você quiser, você pode também retomar a questão das fichinhas rítmicas, né? Fazer agora todas as parlendas com a notinha lá e acompanhadas das fichinhas rítmicas. É uma atividade bem legal. Fica ao seu critério usar as fichinhas ou não, mas eu acho que é uma boa para você ir acostumando as crianças às fichinhas. Vamos lá? Se você não assistiu o vídeo anterior que eu falo sobre essas fichinhas, eu te recomendo assistir, tá? Para você entender direitinho. Então a gente vai fazer, ó, papagaio louro com a notinha lá. Na sua sala de aula você vai ter lá o quadro, ou vai ter um espaço, né, para você afixar essas imagens de duração do som. Você tem também a opção de fazer ela todinha, né, a parlenda toda, direto, ou faz duas em cima, duas embaixo, ou faz só duas e aí repete, né? Aí também você já consegue ir trabalhando um pouquinho de noção de compasso, né, de sinal de volta e toca de novo, já consegue trabalhando essas questões aí também. Aí a segunda parlenda que a gente vai trabalhar, a casinha da vovó, né? Então a gente vai mudar aqui as notinhas, né? Lembrando que a gente já fez isso com a notinha si, e agora a gente está fazendo com a notinha lá, né? A casinha da vovó, cercadinha de cipó, o café tá demorando, com certeza não tem pó. O demorando seria duas notinhas, mas para não complicar, eu sugiro que você deixe só uma notinha mesmo, tá? O café tá demorando, né? Então fica um pouquinho diferente das outras frases, mas tá tudo bem, tá bom? Não tem problema. E a terceira parlenda, que é do touro, né? Que vai ser bem semelhante ao papagaio louro, ó. Verde como el louro, fuerte como el toro. Agora o tateti é um pouquinho diferente. Vão ter duas partes diferentes. Então vai ficar um sonzinho com a duração maior. Tá, té, ti. Ó, maior. E aí depois as pequenininhas de novo. Aí vai ficar, ó. Tá, té, ti. Suerte para mim. Então você já acrescentou, né, nessa parlante, você acrescentou uma duração um pouquinho maior, né? E então nessa aula você vai trabalhar essa duração, essas diferenças rítmicas e acrescentar a notinha lá, né? Então já aí, gente, já deu uma outra aula bem trabalhada para eles, talvez até nem dê tempo de fazer tudo isso, mas você na próxima aula você reforça tudo isso novamente e trabalha bastante as parlendas, tanto para trabalhar o ritmo, quanto para trabalhar a posição e o soprinho com a notinha lá, tá bom? Aí depois nós já vamos para uma outra fase. Então, gente, se você gostou do vídeo, curte, se inscreva para você não perder nenhum vídeo. Eu vou deixar aqui também na descrição uma apostila com 50 atividades de musicalização que vão te auxiliar para você trabalhar outros aspectos da musicalização infantil com crianças de 1 a 5 e até 6 anos.